Olá, hoje o Metrópolis entrevista o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello, do PSB do Rio de Janeiro. Ele é ex-presidente do Flamengo e vai ser titular na CPI das apostas esportivas, que tem instalação prevista para essa semana na Câmara dos Deputados. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Rebeca. Prazer enorme estar aqui com você. O prazer é todo nosso. A CPI vai ser instalada ainda. Vocês vão criar um plano de trabalho, mas a gente já pode ter noção de qual vai ser a linha de investigação do colegiado, o que os deputados querem apurar com essa CPI? Olha, com certeza o que a gente quer é contribuir para minimizar esse problema, se possível erradicar, eliminar totalmente essa manipulação de resultados, né, esportivos, que é uma vergonha muito grande, né? É uma coisa que macula uma das coisas que é mais cara ao brasileiro, que é o futebol. Né? O futebol ele tem que se dar o respeito como esporte, né, para poder ser encarado, né, como um entretenimento, como um negócio, como oportunidade, como alguma coisa que gera empregos, né, e projeta, né, o Brasil para o exterior, como sempre foi, né, o nosso futebol. Mas infelizmente, acontecendo um episódio como esse de agora, esse nosso objetivo todo, né, fica comprometido. Né? E, deputado, quem a CPI quer convocar? A gente tem muitos personagens nesse escândalo todo, né? Desde os empresários do ramo das apostas, até os próprios jogadores, os clubes de futebol, os investigadores do Ministério Público, né, do Goiás, que iniciou essa investigação. Então, quem a CPI tem ali listado, né, para chamar, para falar sobre esse assunto? Olha, Rebeca, eu entendo que tem que chamar todo mundo, todos os atores desse processo, né, todo mundo que tiver algum tipo de envolvimento ou que puder contribuir para a gente chegar aí a um final feliz, eu acho que tem que ser chamado. Então, jogadores, dirigentes, se necessário, árbitros também, empresários, né, e essas pessoas que já apareceram aí como envolvidas no problema, né? Sempre lembrando que isso não é uma situação nova, né? Que o Brasil já viveu alguns escândalos ligados à manipulação de resultados por conta de apostas ou loterias, isso desde muito antes de você ter nascido, né? Nos anos 80, início dos anos 80, lá quando tivemos aquele escândalo da máfia da loteria esportiva. E, deputado, o senhor já foi presidente do Flamengo. O senhor já soube de algum caso de fraude nesse sentido dentro do clube na época em que o senhor comandava o clube? Ou já ouviu falar de outro escândalo mais próximo ao Flamengo nesse sentido? Não, enquanto eu estive no Flamengo, eu não tive conhecimento de nenhum problema, nem dentro do clube, né, o que seria um absurdo, né, se tivesse acontecido alguma coisa e nós não tivéssemos reportado, tomado as providências necessárias, né? Mas nem fora do Flamengo, nos 6 anos que eu estive lá, esse assunto não foi notícia. Mas aparentemente a coisa já vinha acontecendo, né? Porque não dá para imaginar que o problema surgiu agora. O problema foi noticiado agora, porque nós tivemos um problema no Vila Nova, para nossa sorte. O presidente do Vila Nova é um policial da área de inteligência que agiu muito bem e tomou as providências necessárias. E falando ainda sobre a direção dos clubes, o senhor acha que os diretores dos clubes têm responsabilidade nesses casos, né? O que os times, o corpo que dirige os times tem que fazer para coibir esse tipo de caso? Eu acho que, para começar, os clubes, como empregadores dos atletas, eles têm que treinar, eles têm que fazer com que os atletas, principalmente os atletas da base, né, os atletas que estão começando na profissão, que eles percebam quão grave é esse problema, né, e que falsas oportunidades que são oferecidas para esses atletas, na realidade, são armadilhas que podem levar ao final da carreira, né, de um menino que, às vezes, né, sofreu tanto, se empenhou tanto para conseguir chegar num clube de futebol profissional e, com isso, melhorar a vida da sua família. Né? Me dá muita pena ver que atletas de 19, 20 anos de idade estão envolvidos nisso daí. É claro que erraram, se erraram tem que pagar,
mas eu acho que os clubes podem sim agir de maneira assim, educativa para evitar que isso aconteça. E, deputado, a gente tem 20 times de futebol na Série A e a maior parte deles, 19, são patrocinados por casas de apostas. A gente precisa revisar esse tipo de situação ou até mesmo proibir esse tipo de patrocínio? Como o senhor avalia essa questão? Não vejo como seja o caso de proibir o patrocínio. Acho que o que a gente precisa é o que vai ser feito, né, através da MP ou do projeto de lei, né, que vai ser apresentado agora, regulamentando o setor de apostas, que é um absurdo que um setor que movimenta tanto dinheiro, e é muito dinheiro mesmo, né, não gere nada em termos de impostos, né, para o governo brasileiro. São sites que normalmente são sediados lá fora, né, independente de ser permitido ou não, as pessoas apostam. O que você precisa é trazer esse movimento financeiro todo para a legalidade, para recolher impostos e esses impostos serem revertidos, né, em ações positivas para o país como um todo, inclusive para minimizar essa questão da manipulação de resultados. E com certeza a MP ou o projeto de lei vai trazer as salvaguardas necessárias ao melhor funcionamento dessa atividade. O senhor falou dessa regulamentação. Alguns setores do Congresso são contra essa regulamentação, como a bancada evangélica, por exemplo, né, porque eles são contra toda essa questão do jogo. Como o senhor avalia, né, essa posição desses setores? É preciso regulamentar mesmo? O que precisa ter dentro dessa regulamentação, seja por MP ou seja por projeto de lei? Olha, a gente respeita todas as posições contrárias, né? Claro que eu respeito quem é contra essa regulamentação, mas eu efetivamente, embora respeite, eu não entendo, porque o problema existe. A regulamentação vai fazer com que essa atividade seja... que tudo nessa atividade seja esclarecido, que haja transparência e haja também a cobrança dos impostos. Se você não regulamentar, as apostas vão continuar acontecendo. Os sites não estão sediados no Brasil. Você não pode impedir que eles funcionem. Eles estão lá em países bem remotos, bem distantes daqui, só que graças ao avanço aí nas telecomunicações, aos meios de comunicação, né, os brasileiros conseguem apostar. O que a gente precisa fazer é regulamentar para que, inclusive até para que essa questão dos patrocínios fique bem delimitada, quem é que pode anunciar na camisa do clube, quem é que não pode, quem é que pode apostar, né? E aí a gente pode evitar que jovens, né, abaixo de 18 anos, menores de idade, apostem. É imperioso, por exemplo, que você evite que quem está ligado ao futebol que aposte também. Então, o jogador não pode apostar, treinador não pode apostar, árbitro muito menos, nem dirigente pode apostar. E os que apostarem, né, vão continuar gerando uma atividade extremamente próspera, só que, como acontece em todas as outras atividades, nós vamos ter o retorno, a sociedade vai ter o retorno através dos impostos. Deputado, um dos pontos do projeto de lei que tramita no Senado e também é um dos pontos da medida provisória que o governo tem preparado é sobre a questão da saúde das pessoas que jogam, né, que apostam nesses sites. Essa também é uma das vertentes que a CPI vai trabalhar, a questão do vício no jogo e todo esse universo da saúde, né, no qual esse tema está inserido? Eu acho que essa é uma boa oportunidade de se tratar desse assunto, que é extremamente importante, agora que não é exclusivo das apostas por cota fixa, né, que é essa que nós vamos tratar na MP ou no projeto de lei. Essa questão do vício em jogo, né, dos danos à saúde mental das pessoas, isso acontece com qualquer tipo de jogo. Pode acontecer com a Mega Sena, pode acontecer com corrida de cavalo, né, pode acontecer com jogos legais ou ilegais, mas é claro que isso tem que ser tratado, né? Isso certamente tem que ser tratado através do lado educacional, do lado informativo, né? E também do lado corretivo, a partir do momento que as pessoas começam a ter problemas, né? Eu acho que o Sistema Único de Saúde deve também ser acionado e para isso vai precisar de recursos, né?
para ter recursos, precisa de imposto. E, deputado, para terminar, como o senhor avalia o clima no Congresso tanto para a CPI quanto para a tramitação ou de uma medida provisória ou de um projeto de lei? O senhor acredita que os parlamentares estão dispostos a chegarem em consenso sobre essa pauta? Ou vai ser uma pauta que vai encontrar dificuldades dentro do Congresso? Como o senhor analisa essa questão? Olha, Rebeca, ao contrário de outras pautas que a gente está vivenciando agora no Congresso, eu acredito que essa seja uma pauta supra-ideológica. Não importa se o deputado ou o senador é de direita ou de esquerda, se é progressista, se é conservador, eu acho que ele não tem motivos para não aprovar uma iniciativa que visa gerar recursos, né, para o Estado, para que esses recursos sejam aplicados, né, da melhor maneira possível. E aí, na hora de aplicar os recursos, acho que a gente pode discordar em algumas coisas, mas no momento eu acho que essa é uma pauta super ideológica, acho que não vai ter problema nenhum na tramitação, não. Certo, deputado, muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vindo. Esse foi o Metrópolis Entrevista, até a próxima.